pré-tribulacionismo ou pós-tribulacionismo. Ou seja, nós seremos arrebatados antes da grande tribulação, de modo que os crentes não vão enfrentar a grande tribulação, ou seremos arrebatados depois da grande tribulação, e com isso a igreja passará pela grande tribulação. Eu sou pós-tribulacionista, eu acredito que nós seremos arrebatados depois, ou seja, a igreja vai passar pela grande tribulação. Fique comigo até o final, eu vou dar os meus argumentos. Fique à vontade para discordar, deixe o seu comentário aqui. Aquilo que você achar que está errado, deixe o seu comentário aqui, porque aqui não é o careca do Alexandre de Moraes, não. Aqui você pode falar, criticar, fique à vontade. E eu vou falar eu vou dar um argumento, eu não me lembro de ter ouvido em algum outro lugar. Com certeza alguém já deve ter falado, né? Na história da igreja sempre tem alguém que fala alguma coisa, mas assim, eu não vejo, não é muito comum de se ouvir falar esse argumento que eu vou dar aqui. Quer dizer, pelo menos eu não vi, né? Talvez um monte de gente talvez até falou aí. Mas um argumento que eu não ouvi muitas vezes sobre o pós. Um argumento muito, muito interessante, eu acho, e que refuta o pré-tribulacionismo. Então, curta, comente, se inscreva, fique comigo até o final. Bora para mais um vídeo. Então vamos lá. Então a interpretação aí mais associada ao dispensacionalismo, né, o pré-tribulacionismo é o seguinte: Jesus vem secretamente, arrebata o seu povo, aí começa a grande tribulação. E aí depois, de fato, vai acontecer a vinda visível de Jesus, né? Ou seja, na prática a gente teria então duas vindas aí. Eu creio que isso está errado. Primeiro, eu creio que o grande texto para a gente falar sobre esse tema de escatologia é Mateus 24. Por quê? É o próprio Cristo descrevendo a cronologia do fim dos tempos. Os discípulos estavam com Jesus. E eles perguntaram, Jesus havia falado sobre a destruição do templo, sobre a vinda dele, e os discípulos perguntaram: Senhor, quando isso vai acontecer? Qual o sinal da tua vinda? E o sermão de Mateus 24 é o sermão mais importante. Ele deve ser a base para a gente estabelecer todas as coisas, afinal de contas, é a voz do próprio Deus. Paulo, Pedro, enfim, todos os outros são discípulos de Jesus, né? Todos eles são servos de Jesus. Então não faz sentido tomarmos como ponto de referência outros que não o próprio Cristo. Então ali os discípulos perguntaram: Senhor, quando que vai acontecer isso? Qual o sinal da tua vinda? E ali em Mateus 24, qual é a ordem que Jesus apresenta? Verso 29, tribulação. Aí verso 30, Jesus vai aparecer, todo olho o verá. Verso 31, toca a trombeta e reúne os eleitos, ou seja, os arrebata até ele, né? Então essa é a ordem que a gente vê ali, ó. Tribulação, Jesus aparece, todo olho vê, ele arrebata, toca a trombeta, ele reúne os seus eleitos. E o texto diz, né, ó, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, depois da tribulação, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Isso também, que é muito interessante aqui quando você tem a questão da vinda. Ela é como ladrão no sentido de que não é esperada. Mas quando fala de ladrão, né, o povo pensa naquele ladrão que veio na sua casa quando você não estava aqui, roubou as coisas e foi embora, né? Não, não é essa a figura. A figura do ladrão é só para retratar que o ladrão não avisa, com exceção do governo que avisa que vai roubar a gente, por exemplo, o IPTU e por aí vai. Mas o ladrão não avisa, o ladrão vem, o elemento surpresa. Essa é a figura do ladrão. Essa que é a figura do ladrão. Mas você nota que então sempre isso, ó, todo olho vai ver Jesus. É um ladrão porque vem de repente, não avisa, mas quando o ladrão chega, você vê. Essa é a figura aqui então. Então vamos continuar. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. É o que a gente chama aqui de arrebatamento. Dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então reunir aqui os escolhidos é o arrebatamento. Jesus vai arrebatar os seus crentes que virão com ele para reinar e julgar o mundo, como Paulo já havia dito. E é muito parecido com o que a gente vê lá em 1 Coríntios capítulo 15, em que Paulo está falando do mesmo assunto. Veja lá, ó, o que a gente tem lá em 1 Coríntios capítulo 15, você pode conferir na sua casa. Primeiro, a trombeta é tocada. Segundo, os mortos são ressuscitados e os vivos transformados, ou seja, arrebatados. Quer ver? Vamos ler o texto. Eis que vos digo um mistério.
nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Quando que a gente vai ressuscitar? Nem todos dormiremos, né, mas transformados seremos, ou seja, o dormir aqui é uma alusão à morte. Nem todo mundo vai morrer. Alguns vão estar vivos na vinda de Jesus. Então os mortos vão ressuscitar e os vivos serão arrebatados e transformados. Então ele diz, olha, quando isso vai acontecer? Ao ressoar da última trombeta. Ele continua, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ou seja, os vivos eles vão ser arrebatados e serão transformados. Então essa é a sequência, ó, tá vendo? A trombeta toca, aí acontece a ressurreição e o arrebatamento. É o mesmo que acontece lá em Mateus capítulo 24. A mesma coisa também Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4. Primeiro, ele toca a trombeta e Jesus desce do céu, verso 16. Segundo, mortos são ressuscitados primeiro e os vivos arrebatados. Isso a gente tem no verso 17. E Paulo chama tudo isso aqui, ó, de a vinda, verso 15. A vinda de Jesus. Esse é o contexto. Morto ressuscitado, os vivos são arrebatados, a trombeta toca, né? Primeiro tudo isso, né? A trombeta toca e Jesus desce. Aí, morto ressuscitado, ó, trombeta toca, Jesus desce, morto ressuscitado e os crentes são arrebatados. Tudo isso é a vinda de Jesus no verso 15. Vamos ler? Ora, assim vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do nosso Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Você notou que nas 3 passagens que eu citei, Jesus lá em Mateus, 1 Coríntios e aqui, tudo tem a questão da trombeta, né? Toca a trombeta e o que acontece? Descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, como está dizendo aí o texto. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Agora olha o detalhe aqui, Paulo está dizendo, os vivos que vão ser arrebatados, os vivos não vão preceder os que dormem, ou seja, os vivos que serão arrebatados, eles não vão na frente dos mortos que vão ressuscitar. Ou seja, na visão pré-tribulacionista, Jesus viria antes da grande tribulação, arrebataria a sua igreja e iria ressuscitar os mortos, ok? Mas veja bem, então, depois da vinda de Jesus, deveria haver uma segunda ressurreição, mas não vemos isso em nenhum lugar. Na visão, repetindo, na visão pré-tribulacionista, teria que haver uma ressurreição antes da grande tribulação e uma segunda ressurreição depois. Mas a gente não vê isso em lugar algum, muito pelo contrário. Só lá em Apocalipse que fala sobre primeira ressurreição e segunda ressurreição, lá em Apocalipse capítulo 20. E lá, a segunda ressurreição é chamada de segunda morte, ou seja, morte eterna. Não há nenhum lugar na Bíblia em que se fala sobre duas ressurreições. Nenhum lugar. O único lugar em que se fala, e a gente acredita que a primeira ressurreição aqui é espiritual, mas enfim, o único lugar, lá em Apocalipse capítulo 20, fala da primeira ressurreição e da segunda. E a segunda ele diz que é o dano da segunda morte, a morte eterna. Então veja bem, teríamos então que dizer que a segunda ressurreição, ou seja, depois da grande tribulação, os crentes iriam ressuscitar para a segunda morte. Então é um negócio que não faz muito sentido. Mas como eu disse lá no começo, para mim a grande chave disso aqui é o próprio Cristo. Ele está dando a referência, o padrão de todas as coisas, e ele não menciona duas vindas. A ordem é muito clara lá. Tribulação, Jesus aparece, a trombeta toca, os eleitos são arrebatados. Mas ok, mas eu ainda tenho um último argumento para reforçar a ideia do pós-tribulacionismo. E vou falar daqui a pouquinho aqui, né? Então fique até o final comigo. Mas olha alguns argumentos dos pré-tribulacionistas. Eu estou citando apenas alguns, eu sei que há mais. Por exemplo, eles falam assim, olha, arrebatamento é uma coisa e a vinda de Jesus são coisas distintas, arrebatamento e vinda. Eles dizem que em 1 Tessalonicenses 4,16, Jesus reúne os seus. Mas lá em Mateus 24, são os anjos que reúnem. Aí eles dizem, tá vendo? Ó, como são coisas diferentes? Aqui em Tessalonicenses é Jesus que reúne. Lá em Mateus 24, são os anjos, tá vendo? São coisas diferentes. A nossa resposta é o seguinte, Jesus ele reúne através dos anjos. Num lugar é mencionado que é ele que está reunindo diretamente. Mas em Mateus 24, se menciona que Jesus está reunindo através dos anjos. O agente é sempre ele. Outro argumento é que em 1 Tessalonicenses 4,17, Cristo vem no ar e retorna para o céu, que seria o arrebatamento. E lá em Mateus 25, versículo 31 e 32, Cristo vem na terra. Então eles dizem, tá vendo? São coisas distintas. Ora, mas as duas coisas podem acontecer em sequência. Jesus, ele vem no ar
Ele arrebata a sua igreja e logo em seguida ele vem à terra para julgar o mundo. Então a gente não vê nenhuma contradição aqui, não são dois eventos, é o mesmo evento ali em que algo acontece em sequência. O terceiro argumento, vai, Apocalipse 3:10, em que se anuncia a promessa de guardar o povo de Deus da tribulação. Apocalipse 3:10. Porque deste atenção à minha exortação, à perseverança, eu também te guardarei da hora da aprovação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Aqui a gente tem algo interessante. Guardar aqui em grego é teros. Mesma palavra usada por Jesus em João 17. Não rogo que os tires do mal, mas que os guardes do maligno. Tá vendo? É a mesma palavra aqui, guardar, no sentido de proteger. Esse é o sentido. Agora, deixe-me dar um grande argumento. Eu acho que é um dos mais fortes aí, para mostrar que o pós-tribulacionismo está correto. A vinda de Jesus é como um ladrão. Toda hora a gente vê isso, Paulo fala, Cristo fala, Paulo fala, é como um ladrão. Ninguém sabe o dia e a hora. Jesus, ao falar sobre esse tema, ele disse que a sua vinda será como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, davam-se em casamento, quando Noé entrou na arca e ninguém notou. Paulo confirma essa ideia de surpresa. Irmãos, não é necessário que eu vos escreva acerca dos tempos e das épocas, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão, de noite. Quando estiverem dizendo paz e segurança, então, de repente, a destruição lhe sobrevirá como dores de parto de uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Tá vendo essa ideia? Eles vão estar dizendo paz e segurança. Paz, vai estar tudo muito bem. Olha que coisa. Ele diz, vão estar comendo, bebendo, se divertindo e se casando. O casamento é uma época de felicidade. Ou seja, ele está retratando que a vida vai estar correndo normalmente. Por exemplo, casamento. Ninguém casa em época de guerra. Então, por isso também que eu acredito que Apocalipse, tudo ali que a gente vê, aquelas catástrofes, uma montanha cai sobre o mar, uma estrela caindo, aquilo ali, todos aqueles elementos ali são elementos figurativos que representam, por exemplo, nesse caso aqui, as catástrofes da natureza. Que se aquilo ali fosse literal, o povo não ia estar vivendo em paz e segurança. Imagina isso, está caindo uma montanha no mar, a estrela caindo, o povo não estaria vivendo em segurança. Mas olha o que Paulo está dizendo e o que Jesus falou. Eles iam estar comendo, bebendo e casando. Ou seja, eles estavam vivendo o melhor momento da vida deles. O casamento, a celebração do casamento é o ápice da vida humana. E eles iriam estar vivendo tudo isso, eles vão estar, quando Jesus vai vir. Então esse para mim aqui, esse é a grande pegada aqui, o grande sinal da vinda de Jesus, e que isso, para mim, mostra muito claramente que não dá para conciliar essa ideia de que eles vão estar vivendo e vai ser uma surpresa para eles com o arrebatamento da crença pré-tribulacionista. Porque veja bem, todo mundo foi arrebatado, certo? Todo mundo foi arrebatado. Você acha que ninguém vai estar notando? Que sumiu, sei lá, um terço do mundo? Sei lá quanto, mas mesmo que seja... sumiu, todo mundo desapareceu. Ninguém vai notar? Ninguém vai prestar atenção nisso. E vamos lá, vamos imaginar o seguinte. Jesus disse que ninguém sabe o dia. Se você interpretar os 3 anos e meio de maneira literal, a igreja foi arrebatada. Pronto, não tem mais surpresa. Todo mundo sabe quando Jesus vai voltar. 3 anos e meio após isso. Então não tem elemento de surpresa. Ou, ainda que você não interprete de maneira literal, os 3 anos e meio, todo mundo foi arrebatado. Pronto, agora todo mundo sabe, Jesus pode voltar amanhã. Todo mundo está muito claro disso. Tá muito. Então, assim, a ideia da crença pré-tribulacionista, para mim, vai contra um dos maiores preceitos da escatologia, de que a vinda de Jesus será uma grande surpresa. Como foi nos dias de Noé. Ninguém notou. Agora, como que o povo vai notar, gente? Você já viu? Por exemplo, tem aquela série famosa, né? Deixados para Trás, ou seja, a série está passando uma perspectiva dispensacionalista ali, pré-tribulacionista. Não é a que eu acredito. E aí, você já deve ter lido assim, em caso de arrebatamento, esse carro ficará desgovernado, um adesivo lá no carro, né? Fala a verdade, o mundo inteiro não ia notar. Bastaria alguém pegar um versículo bíblico e falar, tá aqui, olha, pronto, acabou. O elemento da vinda de Jesus, de surpresa da vinda de Jesus, sumiu. Simplesmente desapareceu, porque o mundo inteiro... Porque pense bem, gente, o mundo inteiro vai estar em frenesi.
Um parente dele sumiu, um filho dele sumiu. Você acha que isso não ia mexer com todo mundo? Né? Tem aquele, como é que é os Vingadores, né? Acho que no penúltimo filme da série, lá da Marvel, o Thanos faz desaparecer, né? Metade do mundo. E aí passam-se anos e anos e anos e os Vingadores não conseguiram se recuperar ainda desse fato de que parentes deles foram embora, sumiram, desapareceram. Então veja bem, então assim, sumiu uma parte do mundo e a vida vai estar correndo normalmente. Não faz sentido, todo mundo quer dizer, por quê? Por que isso aconteceu? Por que isso está acontecendo? Aí chega alguém e fala, gente, tá aqui, ó, pronto, agora é só contar aí, daqui a 3 anos e meio Jesus volta. Ó, Jesus vai voltar amanhã. Porque depois do arrebatamento já é a tribulação e a vinda dele. Então, para mim, né, o argumento aí pré-tribulacionista, ele aniquila um preceito mais importante, um dos preceitos mais importantes da vinda de Jesus, o seu elemento surpresa. Mas e aí, o que vocês acham disso? Pode deixar o seu comentário aqui. Pastor, aqui está errado aqui? Deixe seu comentário, fique à vontade, Deus abençoe, até o próximo vídeo.